Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está começando aqui o Baixada Esporte para todo o litoral paulista e ao vivo pela internet para todo o Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesta segunda-feira, dia de Reis, hein? Dia 6 de janeiro de 2014. A todos um ano maravilhoso, repleto de muita saúde, muita paz e muitas alegrias. Ano de Copa do Mundo. E daqui a pouquinho, programa hoje especial, hein? Mas agora vamos saber o que é notícia nos principais sites do Brasil. Põe na tela o primeiro site de hoje. Olha aí, um passeio, hein? É o site do Globo.com, alusivo à vitória do Santos ontem pela Copinha, 8-0 em cima do Alecrim. Do Globo.com, vamos para o Santa Portal, que é o nosso site aqui da casa. Olha, o Santos corre para anunciar um pacotão, hein? Daqui a pouco o Guido Bortolomazzi vem com todos os detalhes do peixe. No Estadão, o que é notícia hoje no Estadão? Desconfiança. Muita gente fala, será que o Mano vai dar jeito? Porque 2013 foi um ano muito ruim para o Corinthians, em que pese o time ter conquistado tudo praticamente no ano de 2012 e até o primeiro semestre do ano passado. Já para o Correio Popular, a manchete é do Palmeiras, hein? Palmeiras pode anunciar 4 reforços até amanhã, nesta terça-feira. Portanto, a galera do Verdão na expectativa de boas notícias para a temporada 2014. Está com a gente aqui no programa Baixada Esporte de hoje o nosso companheiro Guido Bortolomazzi. Tudo bem, Guido? Boa tarde. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Um abraço a todos os nossos telespectadores e um feliz 2014, principalmente ao torcedor do Santos, né, que já sente aí a força da equipe com as contratações que estão chegando para essa temporada. O Santos que estreia no dia 18 de janeiro no Campeonato Paulista contra a equipe do 15 Piracicaba na Vila Belmiro às 18 horas e 30 minutos. E até lá a diretoria já deve anunciar todas as contratações. Leandro Damião já foi contratado, já foi anunciado e deve anunciar até quarta-feira definitivamente, mesmo porque ele deve estar na cidade entre hoje e amanhã para assinar contrato. O meio-campista e atacante Vargas, entre Santos e o jogador e o Napoli, já está tudo sacramentado. Basta apenas o jogador chegar na Baixada, assinar o seu contrato, porque o contrato já está sendo elaborado na Vila Belmiro. Com relação a outros reforços, a diretoria do Santos agora começa a analisar com muito mais tranquilidade, porque os dois principais jogadores que ela pretendia contratar para o início da temporada, praticamente já acertados, Leandro Damião e o próprio jogador Vargas. E ontem, na Copinha, essa vitória fantástica do time do Santos, é nesses jogadores que a diretoria começa a investir. A base do Santos vai ser prioridade mais uma vez também em 2014. Muito bem. Mais um convidado especial no dia de hoje, nesta segunda-feira. Estamos recebendo aqui o nosso querido Xaxá, ex-jogador da Portuguesa de Desportos, um grande ponteiro direito, fez história também no futebol brasileiro e está aqui com a gente para falar, entre outras coisas, também, é claro, também da Lusa, né? Que está entrando na justiça comum através de muita gente, muitos torcedores, para tentar evitar o rebaixamento dela. Muita gente acha que a Portuguesa caiu no tapetão e que ela deveria permanecer na primeira divisão. Copa do Mundo e uma temporada maravilhosa, porque o Campeonato Paulista já está começando, praticamente há alguns dias da estreia, o Santos pega o 15 de Piracicaba aqui na Vila Belmiro. Xaxá, boa tarde, prazer ter aqui com a gente, um ótimo 2014, obrigado pela presença, Xaxá. Obrigado, Edson, a você, Guido, satisfação enorme estar aqui, de fato, um 2014 precisamos, de fato, a felicidade para nós. Eu acho que esse ano vai ser um ano difícil para todo mundo, mas a Copa do Mundo parece que vem aí com uma nova alegria. Bom, e o Xaxá vai hoje debater muita coisa aqui também no programa, ao lado do Guido, com um convidado para lá de especial. Porque a gente sabe que o torcedor do Santos tem um carinho muito grande por todos os ex-jogadores, aqueles que fizeram história no clube. Eu não sei há quanto tempo a gente não via pessoalmente esse convidado, essa pessoa tão importante do nosso futebol. Envergou a camisa maravilhosa do Peixe, mas também envergou camisas espetaculares, dentre as quais a maior de todas, a da nossa seleção brasileira. Marinho Pérez, que bom revê-lo, está aqui com a gente, é uma grande alegria. Muito boa tarde, um ótimo 2014 para você. E muito obrigado pela presença, viu, Marinho? Olha, gente, para mim é uma satisfação enorme voltar aqui com vocês em Santos, que fazia tanto tempo que eu não aparecia aqui, e encontrar o Xaxá. O Xaxá não envelhece, é impressionante, pô. Cada vez ele está mais novo, você está entendendo? Águas do Guarujá. São as águas do Guarujá.
Gente, é uma alegria tremenda a gente mais um ano estando aqui em Santos, passeando e ao mesmo tempo acompanhando o nosso futebol, uma Copa do Mundo que, se Deus quiser, vai consagrar mais uma vez o futebol brasileiro. E o prazer de estar aqui, rever companheiros, está entendendo? Quero encontrar Coutinho, esses amigos assim Joel Camargo. Não, e o Serginho Chulapa, então, você está entendendo? Isso é obrigatório. E você, Xaxá, que satisfação. E nós estamos aqui para dar algumas opiniões a respeito do que pensamos nesse ano que está entrando. Muito bem. Marinho, que também teve uma passagem brilhante pelo Barcelona, né? Como titular absoluto daquela máquina que era comandada pelo Renos Mitchell e tinha Cruyff como o seu grande artista, né? E no Inter de Porto Alegre também, Isso eu vou né? falar depois. Porque A máquina de jogar também, né? aquela máquina de 76, né? Olha, é rapidinho, gente. Não saia daí, porque a gente tem tanta coisa para perguntar para o Marinho e para o Xaxá a respeito de Santos, de seleção brasileira, Copa do Mundo e muito mais. Então é rapidinho. Não saia daí que o Baixado Esporte está só começando. Aí, ó, gala. Bem, Baixado Esporte está de volta, hoje recebendo aqui duas figuras ilustres do futebol brasileiro, Xaxá, ex-ponta da Portuguesa, e Marinho Pérez, né? Um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro. Jogou no Barcelona, teve no Sport em Portugal, jogou no Santos, enfim, é uma carreira maravilhosa. Vamos começar, meu caro Guido Bortolomás, com Xaxá e Marinho Pérez. Eu faço a minha primeira pergunta. Marinho, você começou no São Bento de Sorocaba, né? Qual foi a sua passagem, rapidamente, para o telespectador fazer aqui uma pequena lembrança da sua trajetória? Vamos lá, no São Bento de Sorocaba, eu entrei, vamos lá, meu pai, modéstia à parte, era bem de vida, era médico, e eu apareci com 15, 16 anos para treinar lá no São Bento. Aí acabou o treino, o presidente falou, olha, você vai ficar porque vai ter preliminar dos jovens de cada clube, a Federação Paulista fez isso. Então eu acabei ficando, você está entendendo? E meu pai, como médico, falou, não, você tem que estudar, porque jogador de futebol naquela época não tinha a fama que tem hoje. Então eu estudava, acabei fazendo faculdade e tudo, fui vendido em 67 para a Portuguesa e fiquei na Portuguesa até 72, 73, aí fui para o Santos. Então para mim foi um prazer muito grande e quando menos esperava fui convocado para a seleção brasileira, já jogando pelo Santos, tive o prazer de jogar com o Negão, que era uma referência, e aí a gente vai aprendendo muito, vai evoluindo, e tive o prazer de disputar a Copa do Mundo, de ser o capitão da seleção brasileira, e também jogar no Barcelona, da Espanha, da qual tive problemas sérios, porque tive que fazer o serviço militar, porque me naturalizei espanhol. Pronto, e depois o Inter de Porto Alegre, onde fiquei bicampeão brasileiro. Guido. Essa trajetória, então, em 73, você estava no time do Santos ou da Portuguesa? Acho que em 73 já no Santos. No Santos, desculpe, né? eu faço um pouco de confusão. Não, porque na divisão do título, né? Ele era Não. Santos. Mas aquela divisão do título foi... O que acontece? Os jogadores da Portuguesa, que eram meus amigos, o Marinho não vai jogar porque tremeu, tá tremendo, tá A entendendo? gente pergunta isso, Marinho, por que você era jogador do Santos e não disputou a final, aquele jogo final contra a Lusa do Canindé? Aí é que está o detalhe. Você sabe que quando você vai disputar, principalmente uma final, pode ir para os pênaltis, como acabou indo. Então, você treinava os que iam bater pênaltis. Você está entendendo? Então, você treinava mais ou menos umas 30 vezes. E eu, de tanto bater nos treinamentos, o pênalti não é que rompeu a parte muscular da Adutor coxa. da coxa. Puta, eu fiquei 3 meses sem poder jogar. Você era cabeludo, não? Ali, E naquela época, olha só. E infelizmente aconteceu isso. Aí, quer dizer, os caras da Portuguesa, meus amigos, Marinho, você tremeu. Quer dizer, foi praticamente uma semana, ou na semana desse jogo decisivo. Não, 3 dias antes. 3 dias antes. 3 Batendo dias pênalti, antes. treinando na vila, você teve Exatamente. problema muscular. Muscular. E, logicamente, todos sabiam disso. E o Pepe, então, falou, não, Marinho, fique comigo sentado no banco, porque se for para os pênaltis,
você mais ou menos indica ao nosso goleiro onde que eles têm hábito de chutar. E realmente acabou acontecendo isso. E praticamente a Portuguesa acho que fez um gol só. Não fizemos nenhum. Ou não fizeram nenhum? Não, você acertou todas. Né? Você entendeu? Ou batia na trave. E aí o Armando Marques terminou o jogo. E todo mundo saiu gritando, brincando. Não é que o Pelé chegava, mas faltou nós bater. Aí terminou por isso mesmo, porque nós descemos para chamar a Portuguesa. Eles estavam não no vestiário, estava tudo dentro do ônibus já. Para sair, você tá entendendo? E você formava dupla no Santos, Marinho, com o Carlos Alberto Torres, que não era mais lateral direito, tanto é que ele bate o pênalti aí, ó. Ah lá. Esse é o Zé Carlos. Esse é o Zé Esse é o Zé Carlos. Ó, o próximo que vai bater, quem bateu agora foi o Isidoro. Isidoro, canhoto. Olha o Aí é o Carlos Carlos Torres aí. Alberto, é gol. Olha. Você formava dupla de zaga com ele. Sim, Quando ele estava machucado, você Calegari, fazia com o errou. Vicente. com o Vicentão. Quando você se machucava, ficava Carlos Alberto e Vicente. Edu Marcos. Era isso? Exatamente. É que o Carlos Alberto, vamos lá, ele já estava com mais idade Aí o Cinho perde. e não dava para apoiar tanto na lateral como fazia, né? Então, como ele sabia jogar de central, comandar tudo, eu ficava de quarto zagueiro. Você está entendendo? Então, fizemos uma dupla excelente, só que, infelizmente, eu me lesionei e eles tiveram que colocar... Quem foi o... O Zé Carlos na lateral direita. O Zé Carlos na lateral direita E o Turcão na lateral Turcão esquerda. na lateral esquerda e o Vicente. Tá entendendo? E junto graças com a Deus Carlos também eram Alberto. jogadores altamente qualificados. Mas é o único jogo em que os dois ficaram campeões. E se sabe quem decidiu isso? Olha que interessante. Na volta do ônibus nosso, começou as rádios a dizer, vai ter que ter outro jogo, porque isso daí o juiz errou, não sei o quê, não sei o quê. O Pelé falou, não tem outro jogo não, os dois são campeões. Todos nós batemos palma, cumprimentando, ele deu entrevista à federação, logicamente que aceitou que não dava, porque no outro dia o Santos já viajava para excursionar. O Santos vivia era disso, você está entendendo? De mostrar o Pelé no exterior. Então ficaram os dois campeões a mando do Pelé. Agora, é lógico, né, que o Marinho ajudou muito também para indicar, olha, o goleiro cai para o lado e tal, mas que o povo da Portuguesa também bateu mal, bateu, hein, parceiro? Não aconteceu. Pelo amor de Deus, hein? Deu tremedeira no povo? Mas, meu irmão, isso bater pênalti, na Depois de verdade. 120 minutos, Exatamente, a isso é. perna bambeia mesmo. Ainda bem que eu era da terceira turma, nem da segunda. mas olha, ainda bem que o Marinho não jogou, porque, cara, veja bem, é Serras, Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Marinho Pérez. Cara, Era muita gente Pelé, boa, né? Pelé, Covardia, né, Xaxá? Jair da Costa lá que jogou no meio. Não dava para nós, é muito difícil. Um salário de jogador devia pagar todo mundo na Portuguesa. Lá. Na hora, antes de apitar, eu olhava para a agora e dizia, amigão, vai encarar. Você sabe quando terminou os 90 minutos? Tem aquele aquecimento no meio de campo, não tem aquele? Aí o Rei fez aquela alongada que ele faz no meio de campo. Aí o Badeco falou assim, agora vai ganhar quem tem mais caixa. Aí o Rei olhou e falou, vocês estão dando uma sorte desgraçada. Agora, Marinho, nós relembramos aí, né, essa decisão, 73, você já explicou por que não jogou a partida decisiva, tirando qualquer tipo de dúvida. Lembra da gente falando, acho que o Marinho não jogou. Tremeu, mas os caras da Portuguesa. Marinho, você tremeu. Falei, tá bom, tudo Marinho bem. tremendo, Marinho já jogava muito, rapaz. Tá Em louco. 3 meses sem poder jogar. Mas isso acontecia, né? Eu também, Marinho, Agora, Juventus, tem um estourei. detalhe, meu irmão, que no futebol que eu aprendi no Santos, ainda bem que eu aprendi logo no início de carreira. Pênalti, quando sai, ninguém gosta de bater. Por quê? Porque o pênalti é obrigatório você fazer. Você está entendendo? Então, eu não sabia, e eu lembro que no São Bento teve um campeonato no interior e mandaram bater, eu fui lá e bati, fiz o gol. Eu não sabia da responsabilidade. É verdade. Aí vim jogar no Santos, quando tinha pênalti, corria 5, 6, Coutinho, Pelé, Pepe para bater. Eu falava, mas vem cá, todo mundo com uma personalidade, com uma coisa de vencedor, é uma coisa rara, porque o pênalti é obrigatório fazer, você está entendendo? Então, o Santos me incentivou, tanto é que na seleção da Copa de 74, se tivesse pênalti, que não teve, mas teve nos amistosos, quem batia era eu. Graças a Deus, aprendendo com o Santos, essa personalidade que a pessoa tem que ter e treinar também bastante. Bom, de 73, e o Xaxá já foi muito claro e muito humilde até quando teve com o Nenê Belarmino aqui no programa, o Xaxá falou, olha,
A gente até poderia ter sido campeão. Tivemos uma oportunidade de decidir o jogo, Final acho que do foi com o jogo, Piau. Não, com o Basílio. Com o Basílio. Sim, Basílio e No Cabinho. finalzinho do jogo, né? E aí desperdiçou, o Serras fechou o ângulo e tal. A Portuguesa poderia ter saído campeã. Mas o Xaxá falou até aqui publicamente com o Nenê presente no programa. Falou, olha, não dava para ganhar. O Santos realmente era um time muito superior e acabou prevalecendo a justiça. O Santos foi o campeão, mas a Portuguesa, por um erro da arbitragem, também foi coroada pela sua campanha ao longo daquela competição. Mas aí, no ano seguinte, Marinho Pérez, com a camisa do Peixe e tal, veio a Copa do Mundo. Marinho Pérez, convocado, capitão da seleção brasileira, chegou lá na Copa e pegou pela frente uma seleção que era chamada Laranja Mecânica e que acabou eliminando a seleção brasileira. Marinho Pérez, você formou a dupla de zaga com Luiz Pereira. E a gente está relembrando aí o jogo que nós fomos eliminados. E depois você foi jogar com a maioria desse povo lá no Barcelona. Lá. Fala desse jogo aí contra a Holanda em 74. Olha, acontece que naquela época, não como hoje, naquela época você não via a maneira que o adversário jogava, porque os jogos da Europa não passavam no Brasil, não tinha esse hábito. Então a gente não sabia como que a Holanda jogava. Então o Zagallo foi assistir os jogos da Holanda no Mundial e veio comentar, olha, eles fazem linha de impedimento muito, nós temos que entrar por trás, tá entendendo? Mas o objetivo aí é que veio depois, a linha de impedimento deles era uma linha para tomar a bola de você e se eles conseguiam deixar 4, 5 impedidos. Então, isso era uma maneira em que eles admitiam que não tinha a qualidade técnica igual a nossa. Então, o que eles faziam? Quando eles subiam para tomar a bola, você está entendendo? Eles deixavam 5, 6 impedidos. E eu lembro que quando nós jogamos contra a Argentina, aí o próximo jogo era contra a Holanda, o Perfumo, o zagueiro central da Argentina, que jogava no Cruzeiro, no exame antidoping, fazendo urina lá, falei, Perfumo, o que é? Marinho, eu não sei o que acontece, aparece tanta gente que você não sabe pô, de onde que vem, de onde que vem. Ele deixava 3, 4 brasileiros impedidos e pressionava, você está entendendo? E tanto é que a Holanda tinha sido campeã da Europa e, sem dúvida, a Alemanha, por ter experiência, conseguiu vencer a Holanda. Mas esse Cruyff, o Cruyff era zagueiro central, lateral, meio-campista, atacante. Quer dizer, era uma seleção... A posse de bola dele. Posse de bola fantástica e jogavam muito. E uma coisa que eles tinham, né, Marinho, naquela época, primeiro que foi a grande revolução do futebol mundial, né? A laranja mecânica, sim. Que foi empregada nessa Copa do Mundo, deixou todo mundo boquiaberto, principalmente os treinadores, pela maneira da composição do time. Né? Exatamente. A movimentação dos jogadores, ninguém tinha posição fixa. Não, exatamente. Você está entendendo? E eu lembro que quando eu cheguei no Barcelona, eu comecei a treinar e eles falavam, Marinho, você não pode ficar atrás, você tem que também subir. Falei, pô, fazer impedimento? Falei, no Brasil é linha burra, no Brasil é proibido. Não, nós fomos cultivados, não tinha, né? não podia. Você está entendendo? Aí o Cruyff, Marinho, veja só, quantos meses de sol tem no Brasil? Falei, porra, no Brasil o ano inteiro. Ele falou, no nosso país são 3 meses só. Então, nós temos que treinar, você está entendendo? Diminuindo o espaço, você está entendendo? Porque nós podemos correr muito, não vocês a 40 graus no Maracanã. Não dá para... O atacante brasileiro, se marcar, quando tomar a bola, ele está cansado, você está entendendo? Para atacar, você está entendendo? Então, tudo isso... O europeu, ele sabe colocar no seu time. Tanto é que no Inter de Porto Alegre, nós conseguimos, com o Rubens Minelli, fazer um pouco disso. Não tão perfeito como os holandeses, mas esse tipo de marcação, você está entendendo? É uma forma de você tomar a bola do adversário. E no Brasil nós temos um hábito de perdeu a bola, vem para o meio de campo e espere. E se o seu adversário está ganhando, você não vai conseguir tomar a bola dele. E se o atacante ficar marcando em cima, o atacante, quando tomar a bola, está cansado. Você está entendendo? Então, tudo isso é referência
ao clima que eles falam. Vocês estão no clima tropical. E você foi comandado no Barcelona pelo próprio Rinus Michel, né? Pelo próprio Rinus Que era Michel, o treinador da seleção holandesa. Exato, da seleção holandesa. Contratado pelo Barcelona e ele indicou a sua contratação pelo Barcelona. Isso, só que depois ele explicava por que ele gostava de fazer essa subida. Ele foi treinador de basquete e ele falava, Marinho, quando você ultrapassa no basquete, você não pode voltar mais a bola. Você está entendendo? Então, em termos, ele queria que subisse. Se você deixa 5 brasileiros impedidos, você vai atacar com 10 contra 4, 5. Você está entendendo? Ele implantou um sistema do basquete, uma filosofia exatamente, do basquete, o Rinos Marinos Mitchell no futebol. Como o Otto Glória. Agora, o Otto Xaxá, Glória também. você que foi atacante, hoje você tem Messi, você já teve recentemente Maradona e tal. O Cruyff, o Marinho vai falar dele daqui a pouquinho. O Cruyff, em relação a Messi e tal, há parâmetros de comparação? É o melhor, foi melhor, não foi? Olha, eu não joguei contra o Cruyff, mas joguei contra o Rivelino, o Gerson, Pelé, Ademir da Guia. E dizem que esse cara era completo, né, Marinho? Ele diz que é um cara que tinha uma facilidade de correr o campo todo, era magro, passos largos, batia com as duas. Então, um jogador desse deve ter sido uma coisa extraordinária Deixa eu dar uma dica do que você falou. O Cruyff, ele não tinha, vamos lá, o estilo da habilidade brasileiro. de um Maradona, de um Messi, de um Rivelino, de um Pelé. Só que ele tinha uma coisa que ele, quando dava um pique, meu irmão, saia da frente porque ele era maratonista, aí ele voava. E se precisasse tomar a bola, ele tomava a bola do adversário como se fosse um zagueiro. E outra coisa, ele tinha 1,85 m, que nem eu, e pesava 60 quilos. Quer dizer, era força muscular total, pura. Então, era uma pessoa privilegiadíssima, tanto é que... Os melhores eu vi o técnico do Barcelona falando dele, falou que ele, na opinião dele, era o jogador mais perfeito que ele tinha trabalhado. Completo. Completo. Exatamente. O técnico do Barcelona. Quando ele falou sobre o Cruyff, ele falou, Cruyff é o jogador mais completo que eu já trabalhei. Vamos lá, é que nós aqui, que nem o Pelé, vamos lá, isso não existe. Só que, vamos lá, o Pelé jogava como meio-campista e atacante, ia para frente. O Cruyff, ele tinha, como europeu, de saber também marcar, você está entendendo? E uma coisa que era uma raridade naquela época do futebol. Não, exatamente. Atacante era atacante, meio-campista era meio-campista, zagueiro era zagueiro. E ele fazia, por causa do estilo da Holanda jogar, ele acabou incutindo esse trabalho de não ter posição fixa, de ser um atacante com muitas qualidades. E a personalidade dele, Marinho? Ele era um bom companheiro? Ele era aquele cara meio difícil de lidar? Como é que era? Não, fantástico. O europeu, na maioria das vezes, ele tem algumas diferenças, principalmente com nós. Frio, né? Eles não são de ir em balada, restaurante, tomar chopp, não. Eles ficam... Vamos lá, a maioria, hein, dentro da sua casa, na dele, se cuidando, se preparando. Tanto é que o Barcelona tinha jogos que não tinha concentração. Só que eles perguntavam, algum de vocês prefere dormir na concentração? Eu falava sim. Eu preferia porque eu solteiro tudo, deixa eu ficar nesse hotel, tem comida a hora certa, vou dormir a hora certa. Porque até hoje tem europeus que preferem ficar na sua casa. Você está entendendo? Então, é comportamento, mentalidade deles, e nesse aspecto não dá para a gente querer ser igual. Bom, verdade. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um recado aqui da Elétrica Rondon para você que está construindo ou reformando, ou vai construir e reformar. Você vai precisar comprar material elétrico? Então venha para a Elétrica Rondon. Há mais de 20 anos no Guarujá e em toda a nossa região. Na Elétrica Rondon você encontra a maior variedade de produtos: luminárias, arandelas, ventiladores, lâmpadas LED, fios, cabos e material elétrico, tanto nacional como importado. Então você já sabe, vai construir ou reformar? Vá na Elétrica Rondon. Os melhores produtos e as melhores condições de pagamento. Faça-nos uma visita à seção do site www.eletricarondon.com.br. E você que é síndico ou zelador, conheça o programa de fidelidade para condomínios. O seu condomínio vai pagar muito mais barato o material elétrico que você precisar.
Elétrica Rondon não tem filial. Fica ali na Avenida Ademar de Barros, 2169, na Avenida da Balsa, no Guarujá. Elétrica Rondon. Um abraço lá para o Paulo, para todos os amigos da Elétrica Rondon. O Paulo deve estar feliz da vida. Como é que é, Xaxá? É o Garrincha do Guarujá? O Garrincha, rapaz. Vende muito esse homem. Mas é o melhor preço mesmo, não tem jeito não. Faça que nem o Marinho Pérez, né? É, Marinho Pérez. Foi lá, trocou todas as luminárias, fiação, foi lá na Elétrica Rondon e falou com o Paulo e deu conta do recado. Olha aqui, uma rápida parada. Na volta, uma perguntinha muito simples para o Marinho Pérez. Mário Pérez formou uma dupla de zaga com o Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto Torres também já em final de carreira, saiu da lateral, passou para zagueiro. Marinho Pérez fez uma dupla de zaga com o Luiz Pereira, que o próprio goleiro Leão acha que foi o maior zagueiro do futebol brasileiro. É a opinião do Leão. O Marinho Pérez formou a dupla de zaga com o Luiz Pereira na seleção brasileira que acabamos de ver naquele jogo contra a Holanda. Depois ele foi para o Barcelona, voltou ao Brasil e jogou ao lado de Ricardo Elias Figueroa, que os colorados carinhosamente chamam de Dom Ricardo Elias Figueroa. A pergunta simples para o Marinho Pérez. Qual foi o melhor zagueiro que compôs com ele a dupla de zaga? Foi Luiz Pereira? Foi Olha, Figueroa? Você responde isso, daqui a Marinho. pouco? Daqui a pouquinho. A gente volta lá. De volta aqui o Baixada Esporte para toda a Baixada. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixei uma pergunta no ar para o Marinho Pérez. Qual foi o melhor, o jogador mais, que ele diria, mais técnico, com maior quantidade de qualidades, o mais completo que formou a dupla de zaga com ele? Luiz Pereira, que muita gente diz que foi realmente um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Figueroa, né? Carlos Alberto Torres, aqui já no Santos, em 73. Enfim. Mas eu quero matar um pouquinho a saudade do Marinho no Inter de Porto Alegre. A produção parece que tem imagens da final de 76, Corinthians e Inter. O Inter foi bicampeão brasileiro e a dupla de zaga do Inter, meu amigo, Dom Ricardo Elias Figueroa e Marinho Pérez. É muito pra cabeça, né, Xaxá? Bota a cabeça nisso. Tem imagens aí? Vamos lá. Olha aí, Marinho. Mata um pouco a saudade aí. Olha o Dario Dadá aí, ó. Dadá. Olha aí o Dadá. Era o pior de todos. Valdomiro bateu na barreira. E eu vi um comentário a respeito dessa batida, que o cobrador de faltas oficial não era o Valdomiro, né, do Internacional. Mas ele pegava muito bem na bola, ele tinha uma paulada. Então, nesse lance aí, não era ele para bater, ele mesmo comentando. Eu não ia, quem ia levantar essa bola era o Falcão. Só que eu chutei, a bola explodiu na zaga e na subida o Dadá fez o gol. Falcão, Batista, Capesiani. E no segundo gol, no segundo jogo, ele também fez um gol. Ele fez um gol de falta. Não dá, né, cara? Peraí. Não dá. Falta. Meu Deus É isso aí. Foi na bola, o juiz deu falta. Foi na bola, não. O Russo pegou por baixo mesmo. E o Coringão vinha daquela... Não, tinha do Fluminense, né? Não, o Zé Maria era o lateral direito, tinha bom time. Moisés, zagueiro. Moisés, zagueiro, Luiz Carlos. O time que desmontou o Fluminense no Maracanã. Olha a cobrança no Valdomiro aí. É verdade, olha lá. A bola entrou. A bola, não, então, aí eu vou te mostrar. A bola bateu e entrou um pouco. Um pouquinho. E o Bandeirinha correu para o meio-campo. E o que eu fiz? Corri para cima do Bandeirinha para mostrar para todo mundo que o Bandeirinha estava indo para o meio-campo. Tá certo. Tem que dar uma dessa. É porque o Tobias pegou a bola de volta, né? Que ela quicou, subiu, ele pegou. Isso. E aí o Corinthians queria sair com a bola. Só que olha lá, ela bateu e entrou. Olha lá. O que acontece? Eu olhei o Bandeirinha correu para o meio-campo, eu já corri no Bandeirinha para mostrar, pode ver, para mostrar pro que o Bandeirinha tinha vindo, você está entendendo? O Marinho foi para massa. Lógico, tem que dar uma de malandro, o que é isso? Não tem, como é o nome? Tira-tema? Não tem. Mas era um baita time, né? Não dá. Aproveitando isso que você perguntou, quem é melhor, são características diferentes. Se eu falar para você que o Luiz Pereira começou junto comigo no São Bento de Sorocaba, eu fiquei no São Bento 1 ano e meio. O Luiz Pereira chegou faltando uns 6 meses. Só que o Luiz Pereira chegou sem nada, devia pesar 20 quilos. Quer dizer, o coitadinho não comia, subnutrido. E o que acontecia? Ele, quando treinava com a gente, tinha que tirar porque ele não resistia, ele desmaiava. Olha o alcance do treinador, Francisco Capão. Capão, isso, Francisco Alves. Isso, o Luiz Francisco Alves. Colocou ele durante 6 meses para se alimentar. Olha que alcance.
Tanto é que eu, no São Bento, eu nunca joguei com o Luiz Pereira, porque ele era magrinho, ele era subnutrido. E aí, o que aconteceu? Ele foi para o Palmeiras numa saída do Baldock para o Corinthians, você está entendendo? Então, o Luiz Pereira é de uma característica de altíssima velocidade, coisa que nem todo zagueiro tem. Com a bola. Com a bola, exatamente. E o Figueroa era outra característica. O Figueroa era mais estático e nas bolas aéreas eu acho que nem o Figueroa... Não tem. Não. Tinha o Oberdan que jogava no Santos, que aquele lá, meu irmão... Olha o Figueroa como treinador aí, Marinho. Deve ser e fazendo difícil. gol pelo Inter Não, de mas deve cabeça. ser difícil. Eu quero ser Olha o treinador. tamanho dele. Tem cara que Chileno. joga muito, né? Não, Jogou entendeu? muito. Então, eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de jogar com os dois, você está entendendo? Mas o Elias Figueroa era estilo de central. O Luiz Pereira era diferente. Eu lembro que o Nelson, o zagueiro do Palmeiras, ficava lá atrás, porque o Luiz às vezes ia lá para frente. Era um Líbano. Saía jogando, Não é né? verdade? Então, características diferentes e, graças a Deus, eu tive o privilégio de... Quando ele arrancava, né? Não, Arrancava com a bola. isso, fantástico. Então você Ele coloca conseguia- o Figueroa, Marinho, você coloca o Figueroa como o maior zagueiro que formou contigo Na posição dele, ele ali, se você metesse bolas aéreas, ele ganhava todas, porque se ele visse que não dava para cabecear a bola, ele cabeceava a cabeça do cara, você tá entendendo? Aí o cara, aí que tinha mais medo de cabecear, você tá entendendo? Ele era mais alto que você? O Figueroa? Mesma altura, Mesma altura. 1,87, 1,80, compreendeu? E ele talvez até um pouquinho mais. Mas onde só tinha jogador grandão. Não, mas tanto é que na zaga, o Cláudio 1,90, Vacaria 1,87, quer dizer, o único baixo era eu, 1,86, o que é isso? Você está entendendo? Então, o time do Inter, em termos defensivos, era algo que o Minelli colocou, e tanto é que todos os corner a gente ia para o ataque e era um perigo para o adversário, essa que é a verdade. Muito bom. Meu caro Guido Bortolomazzi, vamos bater um papo agora sobre o Santos Futebol Clube. Não, porque eu o queria Marinho, depois, até Copa porque, do Mundo porque também. o Marinho foi esse baita jogador e foi também treinador. Claro. Né? Vocês até pra esqueceram, ele, o seu colega não falou nenhuma vez. Até para ele falar a respeito da passagem dele pelo Santos como treinador. Pelo esporte de Portugal. E passou aí. Aí o torcedor deve estar se perguntando agora, mas por que o Marinho não continuou a carreira dele como treinador, como aconteceu com vários ex-jogadores que seguiram essa carreira? Então eu gostaria até de saber do Marinho. Primeiro, a sua experiência como treinador, o porquê que você não deu continuidade na carreira, o que aconteceu, por que você parou? Posso falar agora? Por etapa. Veja só, eu até 2 anos atrás eu estava trabalhando em Portugal, voltei e, para ser honesto, eu não tenho recebido mais convite. Eu acho que a pessoa passa dos 60 anos aqui no Brasil, dá a impressão de que você se tornou um Papai Noel, você está entendendo? O telefone nem toca. Mas eu acho que gostaria de ser útil, retornar, entendeu? E, enquanto isso, eu apareço sempre nos estádios para ver jogos, reparar um pouco do nosso futebol. Você subiu da mídia também, né? Não, exatamente, você está entendendo? Mas, no fundo também, nós temos que ser realistas. Hoje em dia, nós estamos caindo na mão de empresários. Meu Deus do céu, se você não está... Se não pagar, não entra. Se não, hoje em dia tá de um jeito que é negócio. Eu não sei fazer isso, quer dizer, se quiserem me contratar, me telefone. Agora, eu ficar me expondo e querendo, não sei fazer, com todo respeito, e estou na praça, graças a Deus, com saúde e... E como é que você está vendo hoje o futebol atual, Marinho? Porque na sua época era uma coisa, hoje a gente vê certas mudanças, treinadores novos aparecendo, né? Não, isso daí Como é que você está vendo o futebol hoje? Não, isso daí até em parte é normal que apareçam outras pessoas, isso daí é normal. E ainda nós estamos no momento de Copa do Mundo do Brasil, em que, logicamente, nós estamos bastante avançados e temos que fazer uma boa Copa, eu sei, representando muito bem o nosso país. E eu acho que temos tudo, porque também nós temos que enaltecer muitos treinadores que estão surgindo, que estão muito bem. O Paulo Autuori, que eu lancei, o Muricy, que é uma pessoa também Mas aí qualificada. foram jogador, né? O que não me conforma é o cara ser treinador por computador. Isso daí, infelizmente, está acontecendo isso. Agora, é chato, fica até mal a gente querer fazer uma crítica, porque a pessoa quer Não tem trabalhar culpa, e né? não tem culpa, exatamente. Sabe falar bem? Exato. Então é uma realidade e a gente
Não quero mal para ninguém, pelo contrário, mas a minha passagem como jogador e treinador foi muito conceituada e quem sabe eu possa retornar novamente. E você fez essa reciclagem? Você é aquele cara que acompanha, tenta se atualizar, busca informações para tentar, se chegar um pedido, olha, tem um convite aí para o Marinho Pérez, como é que ele está? O Marinho Pérez está atualizado ou ainda está vivendo do passado? Como é que está o Marinho? Meu irmão, quem vive do passado é museu, você está entendendo, né, Xaxá? Não dá. Na verdade, a gente acompanha muito mais pela televisão. Claro, e isso daí nos indica muita coisa. Agora, se você pegar qualquer um treinador e já botar no outro dia para... Não dá, você tem que ter... Não dá para imitar uma Barcelona, não dá. Compreendeu? Você acompanhar alguns jogos para ver o que você tem. Não é você só assistindo. Quer dizer, muitas vezes o grupo está, vamos lá, descartado, separado. Você está entendendo? Eu, quando tive com meu amigo Paulo Autuori, ele não falou, mas deu a entender que o ambiente era uma coisa, vamos dizer, separado. Aí já não é o treinador, que compreendeu? É o grupo que muitas das vezes tem uma rivalidade interna. Então, isso daí não é só o treinador que consegue. Muitas das vezes é o diretor. E muitas das vezes também, vamos jogar limpo, é o empresário. Agora, você está morando no Guarujá ou em São Paulo, Marinho? Eu, graças a Deus, tenho apartamento nos dois e um pouco de cada um. Vai um pouco em São Paulo, fica um pouco aqui na Baixada. Um pouco em São Paulo, um pouco aqui com o Xaxá. Ele vê o mar, aí depois ele vê a poluição. Agora, meu irmão, vamos amenizar um pouquinho esse tempo que o calor que anda fazendo dá até medo. Agora, Maria, a gente está vendo aí essa Copa São Paulo e é aí que vem as grandes revelações. O Santos acabou goleando o Alecrim aí pelo placar de 8-0, mostrando aí já algumas qualidades na base. E o Santos reforçando o time para 2014, trazendo o Vargas, agora Leandro Damião, que já foi contratado, os gols ontem aí, na vitória de 8-0. Por aquilo que você tem visto do Santos aí, o que você acha que o Santos vai fazer nessa temporada? Veja só, o Santos, já por tradição, sempre foi dos clubes grandes o que mais revelou. O Santos sempre teve na sua camada jovem, você está entendendo, grandes atletas que se tornaram titulares e foram vendidos, quer dizer. Então, nesse aspecto, o Santos é a prioridade do futebol brasileiro. Quer dizer, não é fácil você, Robinho, Neymar, e você, cada 2, 3 anos, botar jogadores assim. Então, o Santos, nisso daí, nós temos que tirar o chapéu e parabenizá-lo. Muito bem. Essa molecada e a Portuguesa Santista pegava a sobra. Agora Mas é uma molecada de valor, né, Xaxá? Valor. Tem muito moleque bom aí no Santos. Hoje em dia, o jogador pode ser aproveitado vem aí. pronto mesmo para você. Você vê que o Gabigol, o garoto que poderia, e como vai ser utilizado no time de cima, já foi inscrito para disputar a Copa São Paulo, porque o interesse do Santos, até porque o Santos está muito forte, reforçado ainda com o Gabigol, tem tudo para buscar o bicampeonato. Foi o atual campeão da Copinha, acabou vencendo no ano passado. E agora, já com essa estreia aí, colocando 8-0 em cima do Alecrim, mostra que está com muita força e com muita vontade de ser bicampeão. Essa primeira fase é muito ruim, né? Você pega sempre a babinha, né? Pega a baba. Agora, depois, quando pegar Cruzeiro, para mim, Cruzeiro é muito forte, né? O Grêmio, são times que, de fato, são time de chegada. Mas o Santos está com uma moral muito grande. E depois de 20 anos, o Santos está mandando jogos na Vila Belmiro. Agora, Marinho, falando em zagueiros, nós estamos bem servidos na nossa seleção brasileira de zagueiro? Meu irmão, como os zagueiros, vamos ser realistas, jogam tudo no exterior. Davi Luiz. Isso, para você ter uma... É um pouco difícil, você está entendendo? Antigamente você via ele todos os jogos aqui. Agora você tem que ver pela televisão. O Davi Luiz, sem dúvida, está se destacando lá no Bayern de Munique. No Chelsea. No Chelsea, no Chelsea. Quer dizer, então, aparenta ser qualificado, mas infelizmente... É esse lado que é um pouco triste. Os nossos maiores craques estão tudo no exterior, você está entendendo? Essa que é a realidade. Bom, Friocar, meu amigo, esse verão, como falou o Marinho, mas está um sol, mas está uma temperatura elevadíssima. Imagina você com o seu carro com um problema no ar-condicionado. Leve na Friocar, ar-condicionado automotivo, que também é especialista em direção hidráulica, hein? Há 10 anos no mercado. Friocar, ar-condicionado automotivo, fica na rua Marquês de São Vicente, 213, no centro, em São Vicente. Friocar.
uma paradinha rapidinho e a gente volta já já. E eu vou deixar uma pergunta no ar pro Marinho e pro Xaxá. Falar um pouco do Eusébio, já que o Marinho jogou muito tempo e foi técnico em Portugal e o que representou Eusébio para o futebol mundial. É rapidinho. Baixada. Bom, estamos de volta para mais um bloco do Baixado Esporte, chegando praticamente ao final do programa, e eu gostaria que o Marinho Pérez e o Xaxá falassem alguma coisa a respeito de um dos maiores mitos do futebol português e mundial, que foi o Eusébio. Muitos falaram que depois do Pelé, o Eusébio teria sido o maior jogador. Marinho, você teve contato com o Eusébio quando você estava em Portugal? O que você pode falar a respeito da morte do Eusébio? Olha, eu, por sinal, hoje de manhã, quando eu soube, eu mandei até pelo e-mail um pesar para ele, você está entendendo, para o Benfica. O Eusébio, quando trabalhei em Portugal, ele trabalhava nas camadas jovens do Benfica, eu tinha amizade com ele. O Eusébio, ele é de nacionalidade, vamos dizer, lá da África, de Moçambique. Foi na época do Pelé os maiores talentos, atacantes do futebol mundial. Uma pessoa simpática, simples, educada, sempre representou muito bem o Benfica. E foi uma grande perda, porque, sem dúvida nenhuma, é um homem que deixou muita história e era muito querido por todos. A pergunta, ele era melhor do que o Cristiano Ronaldo? Por exemplo, o Felipão não quis falar sobre isso. Não, isso daí torna-se... vamos lá, caracteristicamente é diferente. Porque ele era fortão, tipo Pelé, que também jogava de trás, mas sabia enfiar, você está entendendo? Enquanto que o Cristiano Ronaldo, ele é habilidoso, também é atacante, mas não tão forte fisicamente, para bolas aéreas, tudo. É outra característica. É outra característica. Não que seja um superior ao outro. Os dois jogariam junto muito bem. Você está entendendo? Porque são características diferentes, entendeu? Então, o Cristiano Ronaldo, quando surgiu, ele surgiu da Ilha da Madeira, do Marítimo, um time que eu treinei. Aí ele se destacou no Sporting e do Sporting foi para o Real Madrid. É um grande jogador, sem dúvida nenhuma, mas características diferentes. Então, até que você fala que os dois poderiam jogar até juntos. Exatamente. Meu caro Guido Bortolomaz, o seu destaque final. Guido. Um abraço e quarta-feira vai ser a apresentação oficial do Oswaldo Oliveira, que vai começar a trabalhar no Santos Futebol Clube e aí a montagem do time para a estreia contra o 15 Piracicaba. Muito bem. Xaxá, meu querido Xaxá, muito obrigado para você, um forte abraço e estamos sempre de portas abertas aqui, Xaxá. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. O campeonato paulista começa agora. Agora, quer dizer, Agora me desculpe a pergunta. Eles vieram de férias fazem quantos dias? 5 dias. 5 dias. Então eles vão treinar 20 dias. Isso. Isso daí é um pecado, um desrespeito que os próprios europeus falam. Você, para entrar em forma, no mínimo, são 40 dias, no mínimo, mais de um mês. Eu lembro, aqui no Brasil, você, depois de 15 dias, tinha que já jogar. O seu organismo não está pronto. Marinho, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, hein? Obrigado. E volte sempre, Marinho. Agradeço. Muito bem. Xaxá, obrigado pela presença. Obrigado. Eu fico triste de não escutar hoje os salários de jogadores novos que estão chegando. Isso que O Vargas vai ganhar só 270 pau. Tapete vermelho para ele lá em casa. Porque eu vou te falar um negócio, é uma maravilha. Mas, Xaxá, acho que você ganhava proporcionalmente uns 300 pau naquela por aí. 1.500 cruzeiros por 2 anos. O Marinho Pérez era outro, ganhava também muito dinheiro. Gente, muito obrigado. O programa de hoje é especial, contando aqui com Marinho Pérez, um dos maiores zagueiros do futebol mundial, Xaxá, outra figura maravilhosa do futebol brasileiro, e o nosso comentarista Guido Bortolomazzi. A todos, uma ótima segunda e até amanhã, se Deus quiser.